Esse tema, bastante polêmico e delicado, foi meu tema de dissertação de mestrado. Assim como o doutor Antônio, eu tenho um interesse específico pelo proselitismo que se apresenta como um discurso de ódio religioso. Portanto, é um tema bastante polêmico e eu espero tratá-lo com todo o respeito e consideração a todas as religiões, né, da maneira que me é mais cara. Então, os objetivos da nossa intervenção hoje, que vão até um pouco além da minha dissertação de mestrado, é refletir sobre problemas atuais da nossa sociedade que têm suscitado manifestações nas ruas e nas redes sociais, né? A presença de cidadãos e argumentos religiosos nos espaços públicos democráticos, e aí eu me refiro especificamente ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas estaduais, que têm inúmeros parlamentares que declaram as suas crenças religiosas e os seus projetos políticos, e tratando especificamente de alguns que têm projetos políticos de cristianismo hegemônico. É um termo que eu retirei de um antropólogo, Emerson Giumbelli, do Rio de Janeiro, né, tratando da conduta de alguns parlamentares que claramente procuram impor as suas convicções religiosas por meio da sua atuação política. E outro problema complexo a ele relacionado, que é a pregação religiosa proselitista, que pode vir a estigmatizar, a acentuar a estigmatização que já sofrem minorias religiosas e outras categorias de minorias no Brasil, como a população LGBT. Algumas diferenciações de maneira muito mais didática já foram feitas pelo doutor Antônio, então não vou me estender nisso, mas é importante entender que laicidade não se identifica a separação das igrejas do Estado. Existem estados que têm religiões oficiais, como a Inglaterra, mas que são estados profundamente laicos, porque permitem uma convivência de um segmento, de vários segmentos religiosos, né? O fato de haver uma religião oficial não significa que o Estado não será laico, porque a laicidade está relacionada com a legitimidade do poder político. Então, se a legitimidade do poder político não está assentado na religião, mas está assentado na soberania popular, o Estado é laico. É importante ter essa diferenciação. Mas a laicidade, ela também não é algo que já está concretizada de maneira total. Todos os direitos fundamentais, eles são concretizados ao longo de lutas históricas seculares. Então, eu costumo dizer que a laicidade é um horizonte para o qual nós sempre caminhamos e devemos continuar caminhando, né? Então, esse processo histórico de construção dos estados laicos nas democracias constitucionais do Ocidente, ele levou séculos. E ainda existem países que possuem religiões oficiais. O doutor Antônio citou os países islâmicos, né, que têm inúmeros casos de intolerância religiosa, mas nós temos também países em que as religiões majoritárias influenciam muito o processo político. E isso já é um grande desafio, a concretização de um Estado verdadeiramente laico. Não é à toa que é nesses países em que existe a criminalização do proselitismo e de atividades de missionários evangelizadores estrangeiros. Porque se o poder político depende dessa religião majoritária, a presença de missionários estrangeiros convertendo parcela da população a outras crenças ameaça o poder político. E aí essas igrejas mobilizam o seu poder para criminalizar o proselitismo, né? O que aconteceu na Grécia. Tem o caso paradigmático que foi tratado na Corte Europeia de Direitos Humanos, que é o caso Kokkinakis. Um caso que envolve as testemunhas de Jeová,
né? O senhor Kokkinakis foi preso mais de 60 vezes pela prática do proselitismo. Então, para vocês perceberem o quanto o proselitismo era importante para ele, ele estava disposto a ser encarcerado para o resto da vida. Ele não ia deixar de praticar o proselitismo, né? Eu não vou me estender nos detalhes dessa decisão, mas, basicamente, a Corte Europeia de Direitos Humanos ela não refletiu sobre a constitucionalidade da criminalização do proselitismo na Grécia. Ela disse que, naquele caso específico, não estavam perfeitamente configurados todos os elementos do tipo penal para que ele fosse condenado pelo crime de proselitismo, mas ela não refletiu se criminalizar o proselitismo já era, em si, uma violação da liberdade religiosa. Então, vejam que, embora o proselitismo possa ter esse aspecto negativo, esse aspecto de discurso de ódio, que eu vou tratar mais adiante, ele é prima facie, para usar uma linguagem mais do Robert Alexis, ele é prima facie um direito fundamental. E nós devemos sempre olhar com bastante cuidado todas as restrições aos direitos fundamentais. Bom, também só ressaltando algumas ideias, Stuart Mill, na clássica obra Sobre a Liberdade, já dizia que a democracia não pode ser identificada com o governo das maiorias de ocasião, das maiorias que logram participar do poder político exercido nos parlamentos. Porque existe o risco de que a democracia se torne a ditadura das concepções das maiorias sobre as minorias. E isso não é uma democracia. Numa democracia não existem cidadãos de segunda classe. Numa democracia, todos os cidadãos devem ser tratados com igual respeito e consideração. São os cidadãos incluídos, que possuem maior respeito por parte do Estado, e uma categoria de cidadãos outsiders, de cidadãos marginalizados, cujas crenças não são tão igualmente respeitadas pelo Estado. Essa ideia de igual consideração e respeito eu retiro do filósofo norte-americano Ronald Dworkin, que foi meu marco teórico no mestrado. E Ronald Dworkin tem umas ideias bastante profundas, por ser um filósofo liberal, sobre a extensão da nossa liberdade de escolher os valores morais que orientarão a nossa existência. Ele diz que nós somos cidadãos racionais, nós somos capazes de escolher uma concepção de bem. Aí é uma base de Rawls, outro filósofo norte-americano. Uma concepção de bem é uma narrativa total, um conjunto de doutrinas que dizem sobre o significado da nossa existência, que procura pautar os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos pessoais, enfim, procuram conformar toda a nossa existência para um conjunto específico de valores morais. E o exemplo mais fácil de uma concepção de bem é exatamente as religiões. Todas as religiões são concepções de bem. Então, nós somos racionais, nós somos razoáveis. Nós somos capazes de escolher e refletir uma concepção de justiça que seja válida para todos os cidadãos, independente das crenças que eles professam individualmente. Se a nossa sociedade é plural, ela deve se pautar por valores morais e por concepções de justiça que sejam válidas para todos os cidadãos. Não podem ser válidas só para um segmento religioso específico. Dworkin também diz que nós partilhamos uma noção intuitiva de que a vida possui um valor intrínseco, e que ela deve ser orientada por valores. Agora, determinar o que esse valor significa e exige é a nossa responsabilidade moral. E se nós temos essa responsabilidade moral, não podemos negar essa responsabilidade aos demais.
Se nós admitimos e exigimos que o Estado nos respeite como agentes morais responsáveis, como pessoas capazes de escolher os valores morais que guiarão a nossa existência, nós devemos conceder o mesmo direito e respeitar o mesmo direito que cabe aos demais cidadãos. Então vejam que a nossa liberdade não é ilimitada, porque a nossa liberdade deve coexistir com as liberdades dos outros cidadãos. Em inglês é possível diferenciar essas palavras, em português é um pouco mais difícil, né? Então nós temos autodeterminação, que é freedom, né, que poderia também se identificar com free will, livre-arbítrio, capacidade de fazer aquilo que você julga que é correto. Mas isso não significa liberdade no sentido de direito civil, porque em nenhum Estado que é regido por leis, você pode fazer tudo o que você quiser, né? Você tem que respeitar os direitos dos demais, e esse é o conceito de liberty, né? Então, você tem que respeitar a liberdade que cabe aos demais, a liberdade civil também, né? E a nossa comunidade política, então, é uma comunidade de indivíduos livres e iguais, que são igualmente merecedores de respeito e consideração. Outra fórmula bastante conhecida do Dworkin, que é Equal Concern and Respect. Tá bonito esse inglês, né? Então, vamos. A igualdade, né? Vivemos, como eu disse, numa sociedade plural. Para utilizar uma linguagem rawlsiana, o fato do pluralismo é que os cidadãos divergem sobre a veracidade e o valor intrínseco das diferentes concepções de bem. Eles consideram que algumas religiões são válidas, são corretas, são superiores, e outras não são, e escolhem, né? Agora, diante dessa pluralidade, qual deve ser a atitude do Estado? A atitude do Estado deve ser idêntica à atitude que ele deve ter em relação aos cidadãos, né? Então, para que o Estado trate, de fato, os cidadãos como membros de pleno direito da comunidade política, como livres e iguais, ele deve respeitar as religiões que esses cidadãos escolheram, né? Então, ele também deve tratar todas as religiões como livres e iguais, como igualmente merecedoras de respeito e consideração. Ele não pode conceder privilégio às religiões majoritárias só porque são professadas pela maioria dos cidadãos, né? Existe uma dimensão da igualdade que, aí eu utilizo a ideia da professora Flávia Piovesan, né, de que a igualdade tem dimensões que se acumulam com o desenvolvimento histórico, não vou me aprofundar, mas a última dimensão reconhecida da igualdade é a da igualdade material como reconhecimento das diferenças, né? Então, entender que, embora sejamos iguais, porque somos igualmente livres, porque somos igualmente responsáveis pelo nosso destino, pelo livre desenvolvimento da nossa personalidade, que é um aspecto da dignidade humana, embora sejamos iguais, somos profundamente diferentes. Nossas concepções de valor moral são diferentes. E o Estado não pode ser cego a essas diferenças. Ele deve respeitá-las, né? A aplicação desse conceito é o que nós acabamos de ver. Então, você respeitar os dias de guarda dos adventistas do sétimo dia, dos judeus. Isso é conceber a igualdade de maneira correta, né? Então, vejam que a igualdade não é conformar os cidadãos que são diferentes a um padrão moral parcial de perfeição, né? É necessário reconhecer e valorizar as diferenças, proteger e promover os direitos das minorias históricas e socialmente marginalizadas. Devemos saber quais são as dificuldades enfrentadas por essas minorias, quais são as diferenças que elas reivindicam nos Estados democráticos de direito e procurar atendê-las na maior medida possível, para conferir a elas a igualdade de consideração e de respeito, né? Dworkin também tem outra frase, um texto bastante famoso, que é Rights as Trumps, né? Os direitos como trunfos. Então, ele diz: contra as pretensões autoritárias
das maiorias de ocasião, os direitos das minorias são trunfos políticos, né? Trump, são trunfos, para que o cidadão não seja tolhido nessa sua liberdade existencial. Também é uma ideia já presente em Stuart Mill. Diante do dissenso interconfessional, né, diante dessas diferentes religiões, dessas diferentes concepções de bem, diferentes concepções filosóficas, o Estado deve se manter imparcial. Vejam que eu escrevi imparcial e não neutro, que são conceitos diferentes, né? O Estado deve se manter imparcial, pautando as decisões políticas coletivas em razões públicas. Razões públicas é exatamente o que eu já mencionei, né? São essas razões que podem ser universalizadas e que não dependem das concepções de bem que são parciais de cada cidadão. Então, ele deve assegurar o pluralismo do debate, do mercado de ideias religiosas, como dizem os constitucionalistas, né? Esse mercado de ideias religiosas deve ser plural, para que as pessoas possam exercer essa sua liberdade de escolha. E também deve assegurar a tolerância interconfessional. Ele deve assegurar a coexistência pacífica dos cidadãos. Isso significa que ele não pode se omitir se alguns segmentos religiosos ou alguns líderes religiosos tiverem atitudes intolerantes, né? Se esses cidadãos lesionarem os direitos fundamentais dos outros cidadãos, ele deve agir. E para agir, ele precisa traçar um limite do que é tolerável. E essa é toda a dificuldade filosófica, né? Porque para assegurar a própria tolerância, é preciso definir o intolerável. É preciso punir o intolerante. E quem define o intolerante? Quem define o intolerável, né? Isso é muito difícil, extremamente difícil. Voltando à ideia do mercado aberto das ideias religiosas, né? Se o mercado de ideias religiosas deve ser aberto, todos os cidadãos têm que ter a possibilidade de dizer as suas opiniões morais na esfera pública, né? Então, os cidadãos não podem ser impedidos de serem eleitos para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa Estadual ou de prestar concurso na magistratura. Isso não é democrático, né? Mas também não é democrático que, ao exercer essas funções, os cidadãos imponham as suas concepções morais a uma sociedade que é plural, né? Eles não podem pretender tomar o poder político para transformar a sociedade de cima para baixo, porque isso fere a igualdade de consideração e respeito. Isso fere a nossa liberdade, a nossa dignidade humana de escolher os valores morais. Então, o Estado laico é o Estado que protege essa diversidade, que protege essa convivência pacífica. Ele não é um Estado hostil às religiões, ele não é um Estado laicista, ele não é um Estado ateu, né? Ele é laico. E isso é muito diferente, muito diferente. É importante ter isso em mente, né? Porque nas redes sociais, eu tenho visto muito, acompanho bastante, né? Tenho visto por um Estado laico, e a gente precisa refletir sobre o que significa esse Estado laico, que a gente tanto pede, né? Não significa que as pessoas não vão poder se eleger, mas que nós devemos monitorar a ação delas de acordo com critérios democráticos. E essa é uma ideia também de Rawls, que é a ideia de que as razões públicas devem ser inclusivas, que é exatamente isso que eu expliquei para vocês, né? Então, os religiosos podem ocupar cargos públicos, eles podem dizer as suas ideias sobre controvérsias morais, né? Como aborto, eutanásia, pesquisa com células-tronco, são todas controvérsias que envolvem valores morais. E cada cidadão, de acordo com os seus valores, terá uma opinião diferente sobre elas. E eles têm o direito de dizer a sua opinião, né? Agora, ao ocupar os cargos públicos, eles devem exercer a sua função para uma sociedade que é plural. E não só para os religiosos que os elegeram, né? Então, veja, a liberdade religiosa não confere nenhum direito de instrumentalizar as instituições democráticas para conformar a sociedade a crenças religiosas particulares.
Bom, como eu já disse para vocês, essa é toda a dificuldade, né? Como definir as fronteiras da tolerância? Né? Então, nós temos tido várias manifestações em relação a alguns parlamentares que têm impedido algumas discussões no Congresso Nacional e algumas discussões em assembleias legislativas dos estados, né? Ou então que têm buscado leis para coibir práticas religiosas de um segmento que me é muito caro, que são as religiões de matrizes africanas, que eu tive o prazer de começar a estudar no mestrado. Né? Então, toda a intolerância religiosa que esse segmento sofre na nossa sociedade há séculos. Né? Enfim, e o que eu critico, então, não é o fato de haver cidadãos religiosos nos espaços públicos, mas é porque o que eu identifico é um projeto político de conformar toda uma sociedade que é extremamente plural a um projeto específico de uma interpretação específica do cristianismo. Então, é isso que me incomoda, né? Que nega, como eu disse, a igualdade de consideração e respeito. Bom, enfim. Então, dissemos que os religiosos têm o direito de se manifestar, eles têm o direito de exercer a sua liberdade de expressão em questões morais controvertidas. Mas será que a liberdade de expressão alberga todo e qualquer discurso? Né? Será possível que os discursos religiosos eles disseminem o ódio, a intolerância, o preconceito, a discriminação? Essa é uma questão muito difícil, porque veja, então, que o discurso religioso ele recebe a proteção da dignidade humana, claro, como todos os direitos fundamentais, mas de dois direitos fundamentais imprescindíveis para a estruturação de uma sociedade democrática: a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Mas, ao disseminar o ódio, a intolerância, a discriminação, ou seja, ao assumir uma postura intolerante, surge aquele dilema que eu mencionei para vocês de qualquer Estado democrático. Devemos ser tolerantes com os intolerantes? Se formos tolerantes com os intolerantes, isso destruirá a tolerância? É assim mesmo, viu, gente? Né? Quando você lê os textos de filosofia, você fica até perdido, né? Mas a ideia é essa, assim, se formos tolerantes, completamente tolerantes com os intolerantes, isso não minará o projeto de criação de uma sociedade democrática, né? E aí, os direitos fundamentais que estão em colisão, para utilizar novamente uma metáfora de Alexis, são, de um lado, a liberdade de expressão religiosa, né? A liberdade de dizer as suas crenças, de fazer o seu discurso religioso, e, de outro lado, a igualdade e a dignidade humana de suas vítimas, dos alvos do discurso. Então, só trazendo uma definição de dois autores que eu gosto muito, Daniel Sarmento e a Samantha Meyer-Pflug. Os discursos de ódio consistem em manifestações de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados segmentos sociais, caracterizados e estigmatizados por pertencerem a certa etnia, religião ou gênero, ou por possuírem determinada cor, deficiência mental ou física, ou ainda por vivenciar orientação sexual distinta da heterossexualidade. Então, vemos que nós temos aqui discurso de ódio étnico, religioso, misógino, homofóbico. Esse discurso, eu refleti bastante sobre ele no mestrado, mas ainda tenho algumas questões, assim. Né? Mas o que me parece, depois de todas as minhas leituras, é que o discurso de ódio ele é um discurso reducionista. Então, você atribui características negativas a um grupo de pessoas que são identificadas ou pela raça, ou pelo gênero, ou pela orientação sexual, e você atribui características negativas de caráter em razão desse pertencimento. Né, o que a gente escuta, por exemplo, dizer, quando você diz os negros são preguiçosos, né? Isso é discurso de ódio. Você está dizendo que existem características negativas, né, a preguiça, que podem ser atribuídas a pessoas unicamente pelo fato delas pertencerem a uma raça ou terem uma certa cor. Né?
essa é a lógica da discriminação. Então, ela é reducionista e, além de ser reducionista, ela é estigmatizante. Então, você vai estigmatizar um grupo de pessoas em razão do pertencimento a essas características que sofrem uma série de preconceitos em todas as sociedades, né? É uma violência simbólica. E isso é importante dizer. Não são só palavras, ao menos na minha perspectiva. Há autores, como a própria Samantha, que entende que os discursos de ódio eles devem ser amplamente permitidos nas sociedades democráticas, porque são manifestações da liberdade de expressão e são apenas palavras, são ideias. E no mercado das ideias, ou elas vão prevalecer ou elas vão ser refutadas, que isso não tem maiores consequências. Eu entendo diferente. Eu entendo que ideias preconceituosas, que a defesa de ideias potencialmente discriminatórias pode dificultar ainda mais a inclusão de grupos que já são marginalizados, né? As dificuldades que as mulheres, que os negros, que os homossexuais enfrentam no nosso país, elas são iguais em todos os países que se dizem democráticos. Então, é algo muito profundo da nossa cultura o preconceito, né? Então, a nossa sociedade, que se diz uma democracia racial, né? Para alguns ainda estão na era do Gilberto Freire, né? Mas a nossa sociedade é profundamente racista, né? E preconceituosa e intolerante, né? Então, assim, eu não quero disseminar o pessimismo de forma alguma, mas a gente não pode achar que a gente vive no Jardim do Éden, porque não é verdade. Porque o Brasil é o país da tolerância, do abraço, da miscigenação, do sincretismo. Gente, não, sabe? A gente tem inúmeros conflitos, inúmeros casos de intolerância religiosa. Há muito que se construir para que haja, de fato, respeito às minorias nesse país e em todas as democracias constitucionais do Ocidente, né? Bom, tudo bem? Eu falo um pouco rápido. Existem duas modalidades de discurso de ódio, né? Isso eu retirei de outro autor norte-americano, que tem um estudo clássico sobre isso, o Michael Rosenfeld, né? Existe o discurso de ódio direto ou formal, que é aquele que incita diretamente à violência, à discriminação, à hostilidade. Como exemplo, um exemplo clássico, a Suprema Corte americana tem um caso em que foi condenado o indivíduo, né? Agora eu não me recordo se ele foi efetivamente condenado ou se, enfim, o juiz mencionou. Mas o fato é que a Suprema Corte se pronunciou no seguinte sentido, que se você disser fogo num teatro lotado, né, as pessoas vão se apavorar. Algumas pessoas podem ser pisoteadas. Então, vejam que a mera expressão, né, que você gritar fogo num teatro lotado, é um discurso que vai produzir violência imediata, vai produzir ações ilegais imediatas, vai causar um tumulto da ordem pública naquele local. E isso é considerado nos Estados Unidos discurso de ódio, né? Então, discurso de ódio nos Estados Unidos só vale para essas ações, né, essas mensagens que tenham a possibilidade de causar imediatamente uma ação ilegal, né? Então, eles dizem o critério do clear and present danger, do perigo claro e iminente. E também tem que ter a característica das fighting words, que são palavras de ordem, que a gente diz, né? Então, palavras que provocam essas ações de violência. Então, você dizer assim, vamos supor que algum membro da Ku Klux Klan, não sei se vocês assistiram aquele filme Mississippi em Chamas, se não assistiram, eu recomendo. Então, vamos supor, algum membro da Ku Klux Klan dizer na sua reunião, vamos agora, né, tocar fogo nas igrejas dos negros, né? Então, você está incitando diretamente a violência. Agora, existe uma outra modalidade de discurso de ódio que é muito mais difícil e mais polêmica de ser determinada, que é, claro, a que eu gosto de estudar, que é o discurso de ódio indireto ou substancial. Esse discurso, ele traz o que o Rosenfeld chama de mensagens codificadas de violência.
Então, ele não é direto, mas ele traz mensagens que são potencialmente discriminatórias, né? E aí ele traz uma série de critérios para nós tentarmos identificar, nos casos concretos, quais seriam esses discursos substanciais de ódio. E não é nada fácil, né? Então, como eu já comecei a dizer para vocês, nos Estados Unidos, gente, essa análise ela é bem clássica sobre discursos de ódio, contrapor os modelos norte-americano e alemão, né? Então, nos Estados Unidos, existe a primazia da liberdade de expressão, que é fundamentada nessa ideia de que os cidadãos são autônomos morais, eu já expliquei para vocês, né? Então, de dizer o seguinte, que os cidadãos, eles são livres e o Estado não pode dizer para eles o que eles podem e o que eles não podem ouvir. Que eles é que escolham livremente quais são os valores morais, as suas concepções de bem que vão adotar, que o Estado ele não pode retirar da esfera pública algumas ideias só porque elas se apresentam de maneira violenta ou são consideradas desprezíveis e perigosas pela maioria da sociedade. Bem de acordo com a ideia, com a cultura norte-americana de entender os direitos fundamentais como direitos de não interferência do Estado, né, de assegurar uma esfera de liberdade do indivíduo na qual o Estado não pode penetrar. E aí eles colocam, então, a importância da liberdade de expressão. E, por isso, eles dizem que o Estado não pode controlar o conteúdo das manifestações. E daí o outro princípio que eu disse que era diferente da imparcialidade, que é o princípio da neutralidade de conteúdo, né? Então, se os cidadãos são livres para dizer o que quiser, o Estado não pode dizer que algumas ideias são válidas e outras são inválidas, que algumas são tolerantes e outras são intolerantes. Essa é uma decisão que cabe ao cidadão. Agora, isso tem suas vantagens, né? A grande proteção à liberdade de expressão, e tem suas desvantagens. Então, os Estados Unidos é o país que hospeda a maior quantidade de sites neonazistas do mundo, né? Os neonazistas ficam bastante à vontade porque a Suprema Corte tem até uma decisão que ela permitiu que um grupo neonazista fizesse um desfile com bandeiras da suástica num bairro de judeus, onde 5.000 judeus eram sobreviventes do Holocausto. Né? Claro que a prefeitura se mobilizou, a cidade se mobilizou para permitir que a passeata não acontecesse, e eles foram tão duramente criticados que não fizeram a passeata, mas a Suprema Corte assegurou, porque para eles isso é liberdade de expressão. Né? Outro caso polêmico, a Suprema Corte permitiu que um indivíduo da Ku Klux Klan, que invadiu uma casa de afrodescendentes, ele queimou uma cruz no quintal, que é o símbolo, né? Então, quem assistiu Mississippi em Chamas sabe bem o que significa isso, um símbolo de ódio da Ku Klux Klan. E a Suprema Corte invalidou a condenação criminal desse indivíduo e disse que a sua conduta estava protegida pela liberdade de expressão. Então, vejam a gravidade disso, né? Agora, a Alemanha, que viveu o genocídio do Holocausto, né, que viveu os horrores que resultaram de campanhas intensas de ódio dos nazistas contra os judeus e outros grupos. A Alemanha colocou no centro do seu ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana. E ela tem uma legislação muito mais restritiva aos discursos de ódio, porque ela tem uma história diferente dos Estados Unidos, né? E na Alemanha não se tem essa ideia de que o Estado não pode interferir na liberdade dos cidadãos. Se entende que o Estado, ele tem sim, existe essa dimensão negativa, ele deve assegurar uma esfera de liberdade, mas ele também tem um papel ativo, papel positivo, de limitar direitos fundamentais quando o seu exercício, né, colocar em causa, quando o seu exercício prejudicar o exercício dos direitos fundamentais dos outros cidadãos. Né? Então, em nome da dignidade humana e do direito fundamental à igualdade de grupos marginalizados, a Alemanha proíbe, na legislação civil, administrativa e penal, os discursos de ódio.
Então, vejam que o Estado, né, ele não é, o Estado democrático de direito, ele não é neutro, ele é imparcial, porque existe uma ordem objetiva de valores que ele deve observar e assegurar. Isso na perspectiva do Tribunal Constitucional Federal Alemão, né? Não é a perspectiva do meu marco teórico, mas tudo bem. Senão vai ficar muito mais complicado. Então, eu apresentei para vocês esses dois modelos, né? A solução constitucional para o discurso de ódio que não incita diretamente a violência nos Estados Unidos é mais liberdade de expressão. Deixem eles falarem, porque a história, a própria sociedade vai se encarregar de demonstrar a falsidade das suas convicções. Na Alemanha, não. O modelo alemão, para esses discursos de ódio, tanto os diretos quanto os indiretos, é proibição e criminalização. Se deveria ou não haver criminalização é um outro debate que no IBCCRIM a gente gosta muito, né? Mas no meu mestrado eu não entrei nesse debate porque ele é muito amplo. Então eu me limito a dizer se deve ou não haver proibição, né? Eu entendo que agora, né? Posso mudar, mas eu entendo que para os discursos de ódio que incitem diretamente a violência, pode ser considerada proporcional à criminalização. Mas para os discursos de ódio substanciais, poderia ser suficiente uma boa indenização por danos morais, né? Então, poderiam ser suficientes outras formas diferentes do direito penal. Mas eu não enfrentei essa questão no mestrado, mas fica aqui registrada a minha opinião sobre ela. O nosso leading case, nosso caso paradigmático sobre discurso de ódio é o caso Ellwanger, né? Então, um editor de obras antissemitas que foi condenado criminalmente, teve a sua condenação confirmada no Supremo Tribunal Federal, em razão do discurso de ódio, né? Então, o nosso modelo se aproxima do modelo alemão, coloca no centro das suas preocupações a dignidade humana, né? O doutor Antônio mencionou uma série de dispositivos constitucionais que mencionam claramente a preocupação dos constituintes em combater a discriminação, né? Por quê? Porque ela existe, né? Eles não estavam legislando sobre o vazio, eles conheciam os problemas reais e concretos da nossa sociedade. Bom, existem aqui algumas justificativas filosóficas para a proibição dos discursos de ódio, que é a minha posição, né? Eu gostaria de mencionar só algumas, né? Que os discursos de ódio introduzem na esfera pública uma violência simbólica e o medo de agressões mais contundentes. Por que mais contundentes? Porque eu entendo que o próprio discurso já é uma agressão, né? Eles defendem a inferioridade das vítimas que estigmatizam e lesionam seus sentimentos de autoestima e autorrespeito. Esses sentimentos de autoestima e autorrespeito integram uma dimensão da dignidade humana, né? Então, eu entendo que os discursos de ódio lesionam a dignidade humana. Eu e muitos autores, né? Daniel Sarmento, Michael Rosenfeld, enfim. Eles negam a igualdade de consideração e respeito devida a todos os cidadãos, dificultam as suas minorias, como eu já disse. Essa primeira justificativa diz que você colocar ideias intolerantes nesse mercado aberto de ideias não necessariamente vai conduzir à verdade. Essa é uma ideia muito liberal, né? Como o laissez-faire do Adam Smith. Não, as ideias, naturalmente, as ideias corretas vão prevalecer. Não, não é a minha posição. Bom, então, o proselitismo, como eu disse, é prima facie um direito, né? Como eu também já disse, ele é uma manifestação simultânea de dois direitos fundamentais importantíssimos em qualquer Estado democrático de direito: a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Sobre a liberdade de expressão, já falei bastante. Sobre a liberdade religiosa, o proselitismo não é consagrado expressamente como direito nos tratados internacionais. Mas a reflexão de algumas cortes internacionais e do próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU assentou o proselitismo como decorrência
da dimensão externa da liberdade religiosa, que é a possibilidade de manifestar a sua crença por meio de ensino, prática, culto, ostentação de símbolos, né? Então, a liberdade religiosa tem uma dimensão interna e limitada, que é essa da crença, né? Enfim, das escolhas morais, mas a partir do momento em que você exerce essa liberdade diante da sociedade, podem existir limitações justas e legítimas, e outras ilegítimas, né? Então, além disso, o proselitismo também assenta na liberdade de mudança de religião, que também já foi trabalhada, né? Então, se você permite que os cidadãos mudem a religião, como eles podem fazer essa escolha de maneira adequada se eles não têm a oportunidade de ouvir livremente outros discursos religiosos, né? Outras concepções religiosas? Então vejam que o proselitismo pode ser considerado um pressuposto dessa liberdade de mudança de religião, para possibilitar a formação desse mercado livre e aberto de ideias religiosas. Mas o proselitismo também pode ser exercido de maneira abusiva, como também já foi dito pelo Dr. Antônio, né? Se apresentar críticas ofensivas às crenças, deuses ou símbolos sagrados de outras religiões, né? Isso é muito complicado. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse tema, pesquisem sobre a mudança de paradigma que houve da criminalização das blasfêmias para a criminalização do ódio religioso. Em termos simplificados, é o seguinte: quando o poder político era muito imantado no poder religioso, é claro que não era permitido fazer críticas à religião oficial do Estado. Não era permitido. Isso era crime, né? Na Idade Média, moderna, crimes de heresia, blasfêmia, né? Então, para você sustentar que uma crítica aos deuses de outra religião, às crenças, pode ser criminalizada hoje, no Estado democrático de direito, que se pretende laico, você precisa de justificativas maiores. Porque você não pode proteger unicamente a honra das religiões. A honra das religiões não é objeto de proteção do Estado numa democracia constitucional. O que você protege é o sentimento religioso dos fiéis que está conectado a essas crenças. Um exemplo, né? Vocês sabem das controvérsias sobre os cartoons dinamarqueses, que fizeram caricaturas do profeta Maomé. E existem muitos outros exemplos em que adeptos se sentem ofendidos por obras artísticas, enfim, por manifestações da imprensa. E aí surge essa questão, afinal, o que nós estamos protegendo? O sentimento religioso dos fiéis ou nós estamos protegendo as religiões da crítica às outras religiões? Essa é uma questão muito difícil, que deve ser pensada com muito cuidado, né? Por isso que o discurso de ódio religioso apresenta vários desafios. Mas, se nós considerarmos acertado a proibição do discurso de ódio numa sociedade democrática, seja ele direto ou indireto, e nós considerarmos que o discurso de ódio ele pode se dar em razão da crença da vítima, então nós temos que enfrentar esse desafio de definir o que é, afinal, esse discurso de ódio religioso, né? Bom, então vejam que as limitações que podem ser feitas ao proselitismo podem vir dessas duas frentes. Se ele é uma manifestação da liberdade religiosa e da liberdade de expressão, ele está sujeito às mesmas limitações que a liberdade religiosa e que a liberdade de expressão, né? Então, em relação à liberdade de expressão, existem esses limites da injúria, da calúnia, da difamação e dos discursos de ódio, que é o que me interessa especificamente. Em autores que estudaram bastante tratados internacionais de direitos humanos, enfim, porque essa discussão ela é um pouco inexistente no nosso país, né? Então, assim, fora eu, doutor Antônio, e mais uma meia dúzia de autores que escreveu alguma coisa sobre proselitismo, isso é difícil. Então, a maior parte da bibliografia que eu encontrei, ela era estrangeira, né? Então, tem essa autora portuguesa, Sara Guerreiro, que tem o livro As Fronteiras da Tolerância,
né? Tem o Ted Stank e o Nathan Lerner, que têm artigos já clássicos sobre proselitismo. E eles estabelecem alguns critérios, né? Então, deve-se analisar as características da fonte. Quem são os emissores do discurso proselitista? Eles exercem alguma espécie de coerção sobre o seu público-alvo? Eles oferecem vantagens materiais para que as pessoas se convertam? Eles atuam em ambientes em que as pessoas já não têm muita liberdade? Vamos imaginar um professor que faça proselitismo na escola. Né? A Lei de Diretrizes e Bases diz especificamente, mesmo se houver ensino religioso, não pode fazer proselitismo. Por quê? Porque as crianças, elas estão sujeitas à influência do seu professor, que é uma autoridade, é uma fonte que é potencialmente coerciva sobre as crianças. Né? Ainda é muito sério o proselitismo praticado, então, no ambiente em que as pessoas já não têm tanta liberdade. Outro exemplo, estabelecimentos prisionais. Né, o proselitismo praticado por agentes penitenciários. Ou, então, o proselitismo praticado em instituições militares pelo superior hierárquico. Né? Então, já percebe que aí existe um elemento de abusividade. Esse outro critério, alvos especialmente vulneráveis, eu tenho muitas críticas, porque eu não gosto dessa infantilização das pessoas. Tem alguns autores que relacionam pobreza com ingenuidade. E dizem que se as pessoas são pobres, elas estão mais sujeitas a serem facilmente convertidas a algumas religiões. Eu acho isso preconceituoso, particularmente. Eu sei que em condições de desespero, as pessoas podem eventualmente buscar lenitivo na religião, mas eu não acho que a gente pode inferir uma ingenuidade, uma dificuldade de raciocínio da pobreza. Eu tenho dificuldade em aceitar esse critério, mas está aí para a análise de vocês. Os espaços do proselitismo. É diferente do proselitismo praticado em ambientes abertos de livre circulação, como os pregadores aqui na Praça da Sé, né, porque é livre a circulação. Então, se as pessoas não quiserem, elas podem simplesmente não ouvir. Né? Agora, é diferente o proselitismo quando ele é praticado, por exemplo, dentro do metrô ou do trem. Porque é um espaço público que é fechado, as pessoas não podem se movimentar, é um desrespeito a elas. Né? Porque elas podem não querer ouvir aquela pregação naquele momento. Então, isso já é um elemento potencial de conflitividade. E o último, que é o mais complicado, que a gente está tratando agora, é analisar a mensagem especificamente que está sendo transmitida. Se essa mensagem tem um caráter ofensivo, se essa mensagem tem algum discurso de ódio implícito. Né? Agora, então, o que é um discurso de ódio religioso? Né? As religiões costumam defender a superioridade de suas crenças em relação às outras. Isso pode ser uma característica do discurso de ódio? Eu entendo que sim e que não. Depende do caso concreto. Ótima, né, essa afirmação de jurista. Né? Pode ser um elemento também a condenação moral dos não adeptos por meio da demonização. Né? Essa é outra questão difícil que eu enfrentei no mestrado. O discurso de demonização, ele é um discurso reducionista e estigmatizante. Nós vivemos num país que foi colonizado pela Igreja Católica. Então, mesmo que nós não sejamos católicos, nós sabemos que é muito sério você dizer que alguém é seguidor do demônio só porque ele professa determinadas religiões ou porque ele tem outra orientação sexual. Né? Então, esse é um discurso extremamente difícil. Controvérsias. Né? Por um lado, o Estado democrático ele deve deixar um espaço, né, para que as ideias, para que haja críticas vigorosas entre os cidadãos e sobre as religiões. Por outro lado, como nós vamos delimitar o que é uma crítica vigorosa legítima de uma crítica ofensiva que incita a discriminação? Então, esse é todo o drama, né? Bom, como eu já disse para vocês, a minha preocupação maior é com a intolerância às religiões de matriz africana. Eu escolhi um livro que eu analisei no mestrado, de um líder
que é neopentecostal, e eu queria ler esses trechos para vocês e vocês reflitam se isso é ou não discurso de ódio. Os demônios só não levam todos os seus seguidores à loucura porque não haveria quem espalhasse as suas doutrinas infernais. Caso não houvesse essa necessidade, todos os que praticam o espiritismo seriam irremediavelmente débeis mentais. Né? O espiritismo, aqui ele entende o espiritismo kardecista e todos os segmentos das religiões de matrizes africanas. Todos os segmentos de Umbanda, Candomblé, Batuque, para esse autor é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Como eu disse, é um discurso reducionista e estigmatizante. Os melhores médicos do Rio de Janeiro já chegaram à conclusão de que a macumbaria é a maior fábrica de loucos que existe. O fim é o mesmo, de acordo com o que já temos comentado. Acabam em um sanatório ou consultório de psiquiatria, tendo suas mentes danificadas ou totalmente estragadas. Se acha que estamos exagerando, dê uma olhada crítica nas pessoas que estão dando ouvido aos espíritos. Procure verificar suas vidas e irá constatar gente sofrendo desgraçadamente com inúmeros males. Veja sanatórios, manicômios, presídios e hospitais. Você entenderá, então, por que combatemos o espiritismo e suas ramificações. Essa é a minha frase preferida. Essa religião tão popular no Brasil é uma fábrica de loucos e uma agência onde se tira o passaporte para a morte e uma viagem para o inferno. Bem tranquilo, né? Outra que também está bem em moda, assim, ó. Acredita-se, inclusive, que existem demônios cuja atividade específica é provocar esse tipo de distorção nos seres humanos, a homossexualidade, afastando-os dos ensinamentos de Deus. Considera-se que este pecado sexual é perpetrado por indivíduos que têm o diabo no corpo e que estão sob a influência de pombagiras e outros exus. Sabe que as pombagiras e os exus são entidades cultuadas principalmente na Umbanda. Então existe a nomeação de demônios que são com os mesmos nomes de entidades que são cultuadas em outras religiões. Então eu pego o seu Deus e digo que é o demônio, e todos os males do mundo, doenças, vícios e coisas que eles consideram males, né? Homossexualidade, que eles dizem que é homossexualismo, porque é doença. Né? Então todas essas coisas são causadas pelos demônios que você adquire principalmente frequentando o quê? Centros espíritas, terreiros de Umbanda e de Candomblé. Eu sei, gente, que isso é muito terrível, né? Eu gostaria de deixar registrado que nem todos os neopentecostais são intolerantes. Eu mesmo conheço muitos que tratam as pessoas com respeito e consideração. Então, a minha preocupação ela é específica com posturas institucionais de alguns líderes religiosos que, na minha concepção, que não é a de todos os autores, como eu também já deixei claro, na minha concepção, disseminam o ódio na nossa sociedade. E aí, devemos aceitar, já estou terminando, eu prometo, né? Devemos aceitar que a condenação moral faz parte do discurso religioso. A demonização necessariamente é legítima porque é a expressão da liberdade religiosa, né? Por outro lado, se nós naturalizarmos a demonização e a condenação moral como características íncitas aos discursos religiosos, não estaremos concebendo as religiões como incendiárias do ódio, necessariamente, e ignorando que as religiões também podem ser bombeiras da paz, né? Porque as religiões também já tiveram papéis muito importantes no fortalecimento da democracia. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, João Paulo II, tantos outros líderes, né, que tiveram uma atuação tão tolerante, importante, em vários aspectos, né? E, para finalizar, de maneira um pouco clichê, com uma citação de um autor clássico, mas eu achei bastante pertinente citar o filósofo iluminista Voltaire, que diz: não só é cruel perseguir nesta curta vida os que não pensam como nós, como também suponho ser ousado demais pronunciar sua condenação eterna. Parece-me que não compete a átomos de um momento, tais como somos, antecipar as decisões do Criador. Mas, em verdade, conhecemos todos os caminhos de Deus e a extensão de sua misericórdia? Não é lícito confiar nele tanto quanto o tememos? Será preciso que cada indivíduo usurpe os direitos da divindade e decida por sua conta a sorte eterna de todos os homens?
Será que o ide e pregai da Bíblia significa pregar o ódio, a intolerância e a discriminação? Ou devemos seguir os mandamentos primeiros, né? E procurar amar ao próximo como a nós mesmos e estender aos outros o mesmo respeito e consideração que nós invocamos e pedimos para nós mesmos? É isso, gente. Obrigada.